tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Tiara. Quero dizer que estou com muita saudade de ver o rostinho de vocês lá na igreja, né? Mas ainda é preciso a gente ficar em casa, se cuidando, para que no futuro próximo a gente possa se encontrar, não é mesmo? Antes de dar continuidade ao nosso estudo, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Salmos 46, do verso 1 ao 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, né? Mas devemos lembrar que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, sempre devemos crer em Deus, que tudo vai ficar bem, que as coisas difíceis irão passar e nós podemos nos encontrar novamente, não é mesmo? Dando continuidade ao nosso estudo, na última aula, a tia Vânia, ela falou das vitaminas, não é mesmo? E ela falou da importância das vitaminas para o nosso organismo, não é? Ela disse que faz muito bem para a saúde, fortalece o nosso organismo. E também, crianças, eu queria deixar para vocês aqui uma pergunta. Quando a gente fica resfriado, vocês sabem que tipo de vitamina que a gente deve usar para o resfriado ir embora? Quando a gente fica resfriado, a gente tem que tomar aqui, ó, a vitamina C. Ela às vezes ficam em comprimidos e a laranja, ela também tem a vitamina C que faz que a gente faça o quê? Melhora do resfriado. Mas crianças, quando eu estou resfriado, será se eu ficar olhando para essas vitaminas ou deixá-las pertinhas de mim, será que eu vou ficar curada desse resfriado? Não, não é? Para mim ficar bem, eu preciso fazer o quê? Tomar, não é? Essas vitaminas para mim poder ficar bem. E não é diferente com a nossa vida espiritual, não é? Porque a gente está aprendendo sobre as vitaminas espirituais, não é mesmo? E quais foram as vitaminas espirituais que a gente está aprendendo? Vocês lembram? Isso, ó. A vitamina O de oração, né? Que significa a gente falar com Deus. A vitamina E de evangelização, que é falar, né, do amor de Deus. A vitamina C1, que é a vitamina da comunhão, que significa a importância de estar em comunhão com os nossos irmãos, não é? A vitamina C2, que é a vitamina do contentamento, né? Que significa que a gente deve estar sempre contentes e alegres, mesmo com as dificuldades. E a vitamina T, que é importante a gente agradecer, fazer o nosso trabalho sem reclamações, não é? Bom, então, crianças, quando a gente fica resfriado, a gente tem que tomar a vitamina C para o resfriado ir embora. E para a gente agradar a Deus, né? Para a gente estar fortes na nossa vida espiritual, a gente tem que tomar todas as vitaminas, não é mesmo? Mas hoje eu vim trazer para vocês a última vitamina, que ela é muito importante e complementa todas essas vitaminas que a gente aprendeu nesse decorrer dos estudos. Olha que vitamina é. A vitamina D, crianças. A vitamina D, ela é a vitamina da disciplina. Isso mesmo. E vocês sabem a importância dessa vitamina? Bom, essa vitamina D, ela significa submeter-se à vontade de Deus. Ou seja, fazer aquilo que agrada a Deus. Isso mesmo. Para a gente crescer fortes na nossa vida espiritual, a gente precisa também, ó, de ter sempre essa vitamina D, ó, em nossos corações, sabia? Até porque a gente tem as disciplinas do nosso dia a dia, não é? A gente tem uma disciplina de ir para a escola, cumprir as regras que tem lá, de uma forma agradável. Os nossos pais, nós temos disciplinas em casa, a gente tem que obedecer os pais, as regras que os pais colocam na nossa casa, a gente tem que, ó, sempre agradar os pais também. E a disciplina? E a disciplina aqui, que é a vitamina D, ela exige do quê? Ela quer que a gente agrade a Deus e faça sempre a vontade deles. E vocês sabiam, crianças, que lá na Bíblia existem dois amigos de Jesus que eles são grandes exemplos de disciplina? E eles tomam essa disciplina, olha, certinho. Vocês querem conhecer? Eu vou falar para vocês, então, quem são esses amigos de Jesus que, ó, estão
muito bem com a vitamina D. Vamos conhecer? Então, crianças, eu vou contar para vocês quem são esses dois amigos de Jesus que tomavam a vitamina D de disciplina muito bem. Sabem quem são? Pedro e João. Pedro e João, eles eram discípulos de Jesus. Isso mesmo. Eles viviam muito próximo de Jesus. E depois que Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu, antes disso acontecer, Jesus ordenou para eles que eles deveriam levar a palavra de salvação para todas as pessoas. Isso mesmo. Olha só o que está acontecendo nessa cena. Pedro e João estão falando para todas as pessoas sobre a salvação, não é mesmo? Vocês sabem que eles não perdiam tempo. Todo momento que eles estavam andando, eles sempre falavam do amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo, não é mesmo? E vocês sabem que aconteceu uma coisa maravilhosa? Muitas das pessoas se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Então, crianças, olha que maravilha. Pedro e João, eles eram obedientes e leais a Deus, não é mesmo? Então, certo dia, a Bíblia diz que esses dois homens, eles estavam no templo, na porta do templo, né? E eles viram, assim, se depararam com um homem aleijado. Esse homem aleijado, ele não podia andar e nem trabalhar, crianças, olha só. Então, muitas pessoas passavam por aquele homem e não olhavam, né? Passavam despercebido. Só que vocês lembram o que Jesus ordenou para eles? Que eles deveriam levar a palavra de salvação para todos. Então, Pedro e João não perderam tempo. Pediu para aquele homem o seguinte, para ele poder olhar para eles. Então, aquele homem olhou e ele já com muita esperança pensou o seguinte, né? Como muitas pessoas não me olham, não falam comigo, esses dois homens estão pedindo para mim olhar, então eu acho que eu vou ganhar um dinheiro, não é mesmo? Porque queriam me pedir esmola, né, crianças? Ele não podia trabalhar, então aquele homem se encheu de esperança, não é mesmo? Só que aconteceu? Olha só. Então Pedro disse o seguinte, olha o que Pedro disse, crianças. Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder de Jesus Cristo, levante e ande. Crianças, vocês sabem me dizer o que aconteceu neste momento? Uma coisa maravilhosa, não é mesmo? Sim, aquele homem que mal podia se firmar, ele começou a andar, criança. Ele começou a pular, ele começou a louvar a Jesus pelo aquele milagre. E naquele momento, criança, muitas pessoas que estavam próximas se admiraram com aquilo que tinha acontecido. Então, Pedro e João não perderam tempo. Eles começaram a falar para aquelas pessoas da salvação de Jesus, não é mesmo? Então, crianças, Pedro deixou bem claro também para aquelas pessoas que aquele milagre não tinha acontecido por meio de Pedro e João, mas sim foi Jesus, por meio deles, que capacitou aquele milagre, não é mesmo? Pois bem, na Bíblia também diz, crianças, que algo muito estranho aconteceu naquele momento. Alguns homens, eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus e era o único Salvador. Então, naquele momento, crianças, aqueles homens mandaram que Pedro e João parassem de falar de Jesus. Sabe o que aconteceu? Vamos descobrir juntos? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos 4, 1 ao 3, que diz assim: Falaram eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pedro e João, eles foram presos, criança. Eles foram presos porque eles estavam falando de Jesus Cristo. Será que agora Pedro e João eles vão ficar quietinhos e não vão mais falar de Jesus? O que vocês acham, crianças? Não, crianças. Pedro e João, eles não pararam de falar de Jesus, porque eles obedeciam
e que o Senhor tinha ordenado para eles, não é mesmo? Então eles não pararam de falar de Jesus. Mesmo lá na prisão, eles falavam de Jesus. E sabe o que aconteceu, crianças? Muitas pessoas, através daquele milagre do homem que não podia andar, muitas pessoas também começaram a crer que Jesus era o único e verdadeiro Salvador. E aí, no dia seguinte, os sacerdotes viam que não tinha como manter eles presos. Então, soltou os dois. Só que antes disso, olha o que eles disseram. Eles ordenaram o seguinte: não fale e nem ensine nada sobre esse Jesus. E sabe que Pedro e João falaram, crianças? Os senhores acham que devemos obedecê-los ou obedecer a Deus? Nós não vamos deixar de falar o que vimos ou ouvimos. Olha que maravilha, crianças. Pedro e João, eles eram leais a Deus. Eles obedeciam a Deus. Eles estavam fortes da vitamina D. Eles tinham disciplina. Jesus havia ordenado que eles deveriam obedecê-lo. E eles iam continuar a obedecer. Eles não iam ouvir o que aqueles homens estavam falando. Eles iam continuar a falar do amor de Deus, não é mesmo? Eles foram soltos e falaram para todos o que tinha acontecido. E eles também falaram que mesmo que no meio das dificuldades, todos deveriam estar firmes na presença de Deus e fiéis e não desanimar de jeito nenhum. Muito bem, então eles estavam realmente, fortes da vitamina D. Só que pouco tempo depois, não somente Pedro e João, mas os demais discípulos, eles também foram presos, crianças. Será que agora eles vão parar de falar de Jesus? De novo foram presos? Eles não pararam de falar de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Será que eles fugiram? Nada disso. Eles voltaram e continuaram a falar de Jesus. Muito bem. Só que aqueles homens que não queriam que eles falassem de Jesus, que ordenaram eles pararem de falar de Jesus, foi lá falar com eles de novo e disse o seguinte: nós não mandamos vocês parar de falar de Jesus? Parem logo. Olha aqui nessa cena, crianças. Olha o que aconteceu. Nessa cena aqui, os homens estão pedindo para eles pararem de falar de Jesus porque eles havia ordenado que não queriam mais que eles ficassem falando para as pessoas sobre Jesus, sobre a salvação, não é mesmo? E vocês acreditam que Pedro, cheio de coragem, disse o seguinte: olha, nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Crianças, será que esses homens ficaram bravos quando Pedro falou dessa forma? Sim, eles ficaram muito bravos, porque eles queriam que eles parassem de falar de Jesus. Mas eles eram obedientes, eles não iam parar, eles não iam obedecer o que aqueles homens estavam falando. Eles iam continuar, sim, falando do amor de Jesus, não é mesmo? Jesus, ele é maravilhoso, não é mesmo? E Pedro e João, eles eram obedientes a Jesus. E vocês sabem o que aconteceu aqui no final dessa história? Eles foram soltos, continuaram falando do amor de Cristo. E lá em Atos 5:41 diz o seguinte, olha só. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Será que foi fácil para Pedro e João ficar falando do amor de Deus, a salvação? Não, crianças, não foi fácil. Eles tinham muitas perseguições, não é mesmo? Tinha aqueles homens que não queriam levar eles presos para eles pararem de falar de Jesus. Mas eles eram obedientes, eles glorificavam a Deus por estar passando pela dificuldade, mas glorificando e exaltando o Senhor como o único e verdadeiro Salvador. O que nós aprendemos com Pedro e com João? Que eles foram obedientes e fizeram aquilo que agradava a Deus. Muito bem. Então, Pedro e João, eles tomaram todas as doses das vitaminas que nós aprendemos nesses estudos e também eles tomaram a vitamina da disciplina, que a vitamina da disciplina ela exige o quê? A vitamina D, ela exige lealdade e obediência ao nosso Deus, não é mesmo? Será que Pedro e João, eles foram leais e não deixaram de falar de Jesus? Porque aqueles homens pediam para eles pararem de falar de Jesus, não é mesmo?
Mas eles fizeram isso? Não, eles foram leais, não é mesmo? Continuaram falando de Jesus para todos. Eles foram obedientes, crianças, naquilo que Jesus havia ordenado para eles? Sim, a todo momento eles, estavam cheios da vitamina D de disciplina. Eles eram leais e obedientes ao nosso Deus. E é assim, crianças, com a nossa vida. Nós devemos ser obedientes a Deus sempre. Por quê? Quando nós nos revestimos, tomamos a vitamina D, nós estamos sendo leais e obedientes e estamos agradando ao Senhor de todo o coração, não é mesmo? Crianças, mas muitas das vezes, olha só, Pedro e João, eles encontraram dificuldades, não foi mesmo? Na nossa vida no dia a dia, muitas das vezes nós ficamos tristes por alguma coisa, ficamos desanimados, mas aí nós lembramos de quê? De tomar as vitaminas, não é? Nós temos que tomar a vitamina sempre da oração e aplicar em nossos corações, não é? Então vamos lá, vamos ingerir a vitamina O. Nós temos sempre que lembrar que não há tristeza que pode acabar, tomando a vitamina da evangelização. Se algum amigo está triste, algum irmão estiver triste, você vai lá falar de Jesus para ele ficar alegre, não é? Nós também temos que sempre estar, com a vitamina C1 de comunhão. E sempre, guardar bem guardadinho no nosso coração, por mais que sejamos animados. Temos que também estar cheios da vitamina C2, do contentamento, não é? Então, nós colocamos essa vitamina lá nos nossos corações, E também temos a vitamina do trabalho, olha lá. E nós aplicamos também aqui, tomamos ela, colocamos guardadinha no nosso coração. Então, crianças, quando nós estivermos tristes, assim, enfrentando dificuldades, como Pedro e João enfrentou, eles não desanimaram, eles tomavam a vitamina e aí, qualquer coisa que você estiver triste, toma uma dose extra da vitamina da disciplina, que nós vamos te lembrar que devemos ser leais e obedientes a Deus, independente de qualquer dificuldade que nós encontramos, não é? E olha como é que nós vamos ficar? Com o coração alegre, nós iremos agradar a Deus e tudo vai dar certo, porque nós vamos estar o quê? Fortes das nossas vitaminas espirituais, não é, crianças? Vamos fazer uma oração para encerrar o nosso estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor, de aprendizagem, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Conhecemos, Senhor, diferentes vitaminas que fazem que a nossa vida espiritual cresça na Tua presença. Obrigado, Deus, perdoe os nossos pecados e muitas das vezes as nossas dificuldades. Mas, Pai, cremos que sempre estaremos tomando todas as vitaminas que o Senhor nos ensinou. Obrigado por tudo, perdoe tudo que nós fazemos de errado e que nós sempre podemos crescer em Tua presença. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. E é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado e tomem sempre as vitaminas espirituais. Um grande beijo e até a próxima.